movimentação que parece mais intensa com os atletas em campo. Vamos saber como é que estão as coisas no CT Dr. Joaquim Grava, com o repórter André Cavalcante, já vai trazer agora as primeiras informações. Tudo bem, André? Boa tarde para você. Tudo bem, Ribeirão? Boa tarde para você, boa tarde, Fox. Ao contrário de ontem, hoje dia bastante ensolarado, nada de chuva por aqui pela zona leste de São Paulo, clima agradável, sol quente obviamente, mas não chega a passar a temperatura dos 30 graus, e o Corinthians no seu segundo dia de treinamentos, visando a temporada de 2018, que terá um calendário apertado com Copa do Mundo, o Corinthians disputando Libertadores. No domingo o Corinthians já embarca para a Flórida, nos Estados Unidos, para participar mais uma vez de mais uma edição da Florida Cup, um torneio de pré-temporada. E hoje, diferentemente de ontem, quando tivemos a entrevista coletiva do gerente de futebol, o executivo de futebol, na verdade, o Alessandro Nunes, ex-lateral direito, falando sobre as possíveis vindas, as possíveis contratações. Hoje não teremos a palavra dele, teremos, em vez disso, apresentações de reforços. O atacante Júnior Dutra, que veio do Avaí, e o volante René Júnior, que veio do Bahia. O Corinthians já anunciou até de forma oficial nas suas mídias sociais a contratação do René Júnior por 3 temporadas, e deve fazer isso também, anunciar oficialmente a contratação do Júnior Dutra dentro de mais alguns instantes. Vou mostrar para vocês aqui a situação de momento atrás de mim, seguindo os trabalhos físicos. Hoje mais jogadores na parte externa do CT, inclusive o Júnior Dutra está entre eles, mas nada de atividade com bola, apenas testes físicos, avaliações físicas e trabalhos físicos para os jogadores entrarem em forma o mais rápido possível. Inclusive hoje, esse não é o primeiro treino, o Corinthians já trabalhou pela manhã, acelerando o ritmo das atividades para que a equipe dê conta de estar em forma o mais rápido possível. Como eu adiantei, René Júnior e Júnior Dutra já fechados com o Corinthians, que segue ainda muito próximo de um zagueiro para substituir o Pablo. Isso deve acontecer também nos próximos dias. O zagueiro Henrique deve rescindir o contrato dele amigavelmente com o Fluminense e deve assinar com o Corinthians. E o outro nome que todo mundo já sabe que vai chegar mesmo para o Corinthians é do lateral esquerdo, Juninho Capixaba, também jogador do Bahia na última temporada. Juninho Capixaba chega aí por um valor de 6 milhões de reais que o Corinthians investe nesse atleta, e ainda cede um jogador, o goleiro Douglas, que fez a última temporada pelo Avaí, pertence ao Corinthians, foi para o Bahia em definitivo, e o Bahia liberou finalmente o Juninho Capixaba. Até virou uma certa novela a vinda do lateral esquerdo para o Corinthians. Ele se antecipou ao anúncio dos clubes, se despediu do Bahia pelas redes sociais. O Bahia não gostou nada disso. Teve ali uma controvérsia, mas o fato é que o Juninho Capixaba vestirá sim a camisa corintiana e será o lateral esquerdo da equipe. Então o Corinthians suprindo as ausências, ou as perdas, melhor dizendo, da temporada 2017 para 2018, né? Já que perdeu Pablo, zagueiro importante, titular absoluto, perdeu o Guilherme Arana, lateral esquerdo também titular absoluto, perdeu o Jô, atacante, talvez o principal jogador da equipe no ano passado, e agora vai anunciando os seus reforços. Deve anunciar o Henrique para ser a substituto do Pablo ali na defesa, chega o Juninho Capixaba para substituir o Guilherme Arana, e na frente o Júnior Dutra, queira ou não, é uma opção de ataque que agora terá o desfalque do Jô. Só que aí fica a situação mais delicada, né? O Júnior Dutra não tem, pelo menos nesse momento, a bagagem para substituir de imediato o Jô. O Corinthians ainda vai ao mercado sim para trazer um jogador para chegar e de repente vestir a camisa, ser titular, até porque as características do Júnior Dutra, né, Ribeirão e amigos dos canais Fox Sports, as características do atacante que veio do Avaí são diferentes das características do Jô, que é aquele centroavante grande, de área, com presença de área, que sabe bem fazer o pivô. O Júnior Dutra atua mais pelas beiradas de campo, pode até fazer essa função eventualmente de centroavante, mas o Alessandro deixou claro, inclusive na entrevista de ontem, que a intenção do clube é buscar sim um jogador com o biotipo, com as características do Jô, e esse jogador, aí seguem as especulações, pode ser do mercado interno, como o Henrique Dourado, do Fluminense, pode ser também um jogador que esteve no Grêmio na última temporada. Fala-se agora, inclusive, de Lucas Barrios, que estaria quase
com tudo certo para sair do Grêmio e ir para o Colo-Colo do Chile, mas essa negociação não deu certo. O Corinthians também monitora a situação desse jogador e pelas pistas dadas pelo Alessandro, né, que essa é a principal missão do Corinthians no momento, um substituto pelo menos próximo, não à altura, mas pelo menos próximo do que foi o Jô, e pelo que disse o Alessandro ontem nessa entrevista coletiva, a pista que ele deixou ali é de que o Corinthians busca esse reforço, esse substituto no mercado interno e não no externo, o que diminui as possibilidades aí do Corinthians ir atrás do Caleri, que teve passagem pelo São Paulo e está no Las Palmas da Espanha, do Corinthians ir atrás, por exemplo, do Gigliotti, atacante do Independente da Argentina. Então o Corinthians deve mexer os seus pauzinhos sim, para trazer um atacante referência, um camisa 9, e esse jogador deve vir do mercado interno, mas até agora nada de muito quente, apenas especulações. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações do Corinthians, Ribeirão, inclusive trazendo as apresentações dos dois jogadores que eu falei, o René Júnior e o Júnior Dutra, que essas apresentações, na verdade, eram para acontecer antes do treino, né? Estava prevista, esse cerimonial estava previsto para as 3 horas da tarde, mas aí tem a questão de assinar o contrato, de repente alguma coisa ali contratual, uma vírgula poderia estar fora do lugar, e o René Júnior assinou esse contrato, a informação que a gente tem que o Júnior Dutra ainda não, mas sem nada de mais grave deve acontecer, os dois jogadores devem ser apresentados ao final da atividade de hoje, e no domingo o Corinthians já embarca para os Estados Unidos. Eu devolvo a bola para vocês agora no estúdio do Boa Tarde Fox. Legal, valeu, André Cavalcante. Posso falar uma coisa? Diga. Ainda bem que essa apresentação vai ficar para depois do treino, viu? Porque foram tantas apresentações agora no início do nosso programa, o Everton, Emerson Santos, o Fred. Então, André Cavalcante, não tem problema não, viu? Podem treinar aí tranquilamente, mostrar aí a atividade física que os jogadores estão fazendo nesse momento. André Cavalcante atualizando sobre os reforços, o planejamento do Corinthians para 2018. Ele que acompanhou a coletiva de imprensa do Alessandro Nunes ontem, está neste momento no CT Joaquim Grava, está por dentro de tudo que está acontecendo e traz as novidades aqui no BTF. É isso aí, daqui a pouco o André Cavalcante volta. Se os clubes estão monitorando os jogadores, o André Cavalcante está ali monitorando. Assim que a coletiva de apresentação começar, a gente vai direto lá para o CT Dr. Joaquim Grava. Mas essa questão dos substitutos para os jogadores que deixaram o Corinthians ainda não conseguiu compensar as perdas. Na minha opinião, se o Henrique realmente fechar, é um jogador que pode sim suprir a falta do Pablo. É um jogador experiente, vai se adaptar rapidamente, na minha opinião, naquela linha de 4 que o técnico Fábio Carille gosta de atuar. O Juninho Capixaba é uma aposta. Fez um bom campeonato brasileiro pelo Bahia, colocou Armeiro e Matheus Reis na reserva e assumiu a titularidade no ano de 2017 no tricolor baiano, só que é muito jovem, tem um potencial, mas que tem que ser ali bem trabalhado também no Corinthians para, quem sabe, atuar como atuava o Guilherme Arana, que foi o grande destaque na posição no futebol brasileiro em 2017. No caso do Jô, o Corinthians dificilmente vai encontrar um jogador que atua exatamente da mesma forma agora no mercado, né? E que é um jogador com as mesmas características físicas de posicionamento. O Júnior Dutra pode ser um eventual substituto, mas é um jogador mais leve, talvez não consiga fazer o que o Jô fazia ali no ataque do Corinthians. Então, para as perdas, por enquanto, na minha opinião, só se o Henrique realmente chegar, que o Corinthians vai estar suprindo pelo menos um pouquinho da carência que Arana, Pablo e Jô deixaram na equipe. Agora nós vamos falar sobre o novo reforço do Furacão. O técnico Fernando Diniz já falou como técnico do Atlético Paranaense, falou para a TV Cap. Vamos ouvi-lo. O que eu espero é que a gente dê muito certo, mas a gente já